Muito bem, pessoal. Voltando agora na The Word, nós vamos fazer aquele exercício prático. E nós vamos começar primeiro, eu quero começar com você primeiro, falando sobre a corrente textual, ok? A corrente textual. Então, nós vamos começar, por exemplo, com Romanos 8 e comparar as versões. Nós temos aqui, se você consegue ver, eu creio que sim, estou maximizando ao máximo. Aqui no ponteiro do mouse, aqui em cima, nós temos a revista João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a primeira Bíblia. Nós temos também aqui a corrigida fiel, 2007, NVI, nova tradução linguagem de hoje, corrigida, revista e corrigida, Ferreira de Almeida e Almeida 21. Essa nós não vamos falar muito, vamos tratar só dessas que nós colocamos ali no nosso slide anterior. Então vamos lá. Você nota aqui uma diferença enorme do texto, do versículo 1, das Bíblias que usam texto crítico e texto tradicional. Quais são as que usam o texto tradicional? Estas aqui, ó, corrigida fiel e revista e corrigida, beleza? Estas aqui, que inclusive tem o texto, o verso mais longo, tá anotando? Então vamos fazer a comparação dessas duas primeiras. A revista e atualizada diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na corrigida fiel nós temos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim segue as demais no texto crítico, igual a revista atualizada, mas do texto receptus, do texto tradicional, você tem essa parte que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, isso é praticamente a metade do versículo a mais. Alguns argumentariam o seguinte, aqui no verso 4, já temos essa parte que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, veja bem, se aqui está faltando, você vai avaliar que prejuízo é esse. Se esta Bíblia não tem a mais, porque ela está baseada aqui no texto recepto, mas essa aqui está faltando. Mas essa falta, ela prejudica a credibilidade da Bíblia de forma alguma, Não prejudica a credibilidade do Novo Testamento. Mas mostra que o texto básico, o texto original de uma, é diferente do texto original de outra, e essa diferença tem que ser levada em conta quando você vai estudar a Bíblia. Ok? Vou mostrar mais um texto, e agora esse é grave, talvez um dos mais graves que nós temos. Essa é uma das diferenças mais graves de um texto crítico para um texto tradicional. O texto tradicional, que você já sabe, é um texto... Desculpa. O texto tradicional, como você já sabe, é o texto maior, com maior volume de textos e maior uniformidade também. Então, olha para você ver o que diz esse aqui, que é essa Bíblia, a nossa Bíblia revista e atualizada, que é baseada no texto crítico. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, olha só, aqui já temos uma Bíblia baseada no texto tradicional, não no texto crítico igual a revista e atualizada. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha a diferença. A diferença está aqui, ó. Deus se manifestou em carne. Nessa aqui é aquele.
Eu vou ajudar você aqui com a Bíblia The Word. Tem um módulo aqui, ó, com notas. Ele é de quem? Ele é do nosso irmão, ele é de um irmão aqui, Hélio de Menezes Silva. Ele faz alguns comentários sérios, severos aqui. Então, este módulo da The Word tem alguns comentários. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, Deus. Aqui tem um comentário. Você pode ler esse comentário do Hélio e você vai estar tirando muitas dúvidas, né? Ele até é crítico, diz, Bíblias moderninhas aqui roubam de o Cristo título Deus, né? Adulterando-o para aquele que. Então, depois você pesquise isso com muito cuidado, isso é importante. Aqui nós temos um dos pontos mais críticos dessa questão dos manuscritos. Agora nós vamos tratar sobre a questão a diferença da equivalência dinâmica e equivalência formal. Para isso nós vamos aqui a dois textos também, mas eu quero levar você ao Salmo 22, que é um dos mais usados, verso 29, cadê você? Está aqui. Então vamos colocar aqui em comparar, eu já tenho minhas Bíblias separadas aqui, né? Revista e atualizada, diz, todos os opulentos da terra, hão de comer e adorar. Aqui diz, na corrigida fiel, todos os que na terra são gordos, ó, opulentos, gordos. Aqui todos os ricos, na NVI, nova tradução de linguagem de hoje, todos os orgulhosos. Revista e atualizada, todos os grandes. E Almeida, todos os poderosos. Veja que a diferença é bem distante. Então, como é que você faz para você estabelecer uma tradução correta? Você vai comparar as Bíblias. Olha só como é que você faz. Aqui na The Word é mamata, né? Moleza. Então, você vai fazer o seguinte, olha, você tem aqui a palavra poderosos, você tem aqui a palavra grandes, orgulhosos, ricos, e você tem aqui gordos, e você tem gordos aqui na fiel, e opulentos na revista e atualizada. Aqui na atualizada, você pode ver o strong, esse recurso, e você sabe que literalmente, então, aqui ó, é um substantivo. Qual é? Gordo. Não é isso? Então, você sabe que os opulentos, né? Então, são gordos mesmo, literalmente é gordo. Então, essa aqui é a tradução de equivalência formal. Beleza? Tá joia? Equivalência formal. Os outros, essa aqui é de equivalência formal? Sim, mas aqui a revista atualizada tentou colocar o sentido figurado já e não trazer o sentido bem literal do texto. O que você prefere? Não é questão de sua preferência, desculpe. Então, você tem que ver o sentido do texto, e claramente o sentido do texto aqui tem a ver com ricos, poderosos, né? Grandes. Opulentos já é um termo mais inacessível para algumas pessoas do interior, enfim. Então, você vai fazer a sua tradução aqui. Outro texto bem conhecido que eu quero colocar é Romanos. Voltemos para Romanos, capítulo 5, versículo 1. Em Romanos 5, verso 1, nós temos o termo justificados, não é isso? Então, eu posso ir aqui, inclusive, no texto receptus, que é esse texto aqui, e a gente tem
justificados aqui, e não somente isso, mas nós temos a classificação desse texto. Então, particípio, né, como você pode ver aqui, está no modo particípio. Você pode observar isso aqui pelo texto receptus, tá? Bom, é um particípio, significa tornar justo, ou justificados, ou ser declarado justo, ok? Mas vamos aqui para a nossa comparação, para que vejamos melhor os termos usados. Então, nós temos justificados na Revista e Atualizada, nós temos justificados na Corrigida Fiel. Lembre-se que são duas de equivalência formal. Nós temos justificados aqui na NVI, dinâmica, equivalência dinâmica. E aqui na Nova Tradução de Linguagem de hoje nós temos aceitos. Muito bem, pessoal, aqui nós vamos encerrar essa parte dizendo para você fazer a comparação dos textos, lembrando que aceitos não abrange o significado de justificados, uma vez que o contexto mostra que justificados é muito mais do que aceitos. Então, ficamos por aqui e inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê um like, que Deus abençoe a todos. Tchau.